A graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Deus abençoe por você estar aqui. Vamos tratar sobre o tema o poder da unidade. É de grande relevância. Se queremos viver em paz e prosperar no nosso matrimônio e na igreja, é o mesmo desenho de Deus. Deus, desde o princípio, em Gênesis 11:6, ele disse que quer que o povo vivesse como fosse um e falar a mesma língua. Isso é viver em unidade, na mesma rota, na mesma direção, com o mesmo propósito. Isso é, resumidamente, o poder da unidade, viver em unidade. E o poder da unidade? Onde há unidade, há prosperidade. Quando falamos em línguas, falar a mesma língua, nós lembramos da Torre de Babel, né? Mientras eles tinham comunicação uns com os outros, a construção ia bem. Uma vez que não estavam comunicando mais, já não conseguiu que a construção prosperasse. Então, a unidade é de grande importância que haja comunicação, muita comunicação, seja nas nossas vidas de matrimônio, seja também na igreja. Porque sem a comunicação surgem muitos problemas. Nós, como casais, devemos sempre sentar com as nossas esposas e dialogar. Reunião nas nossas casas, com os nossos filhos, falar das grandezas de Deus, tratar os temas e resolver os problemas. Entrar em acordo. Quando dizemos viver em unidade, não queremos dizer que todos nós temos que sentir a mesma coisa ou gostar das mesmas comidas. Não. Sabemos que quando casamos, né, nós casamos, a palavra de Deus fala que nós somos um só corpo, né, mas nós seguimos com as nossas indiferenças. Eu gosto da comida um pouco mais com sal, a minha esposa um pouquinho mais sem sal. Então, o que fazemos? Dialogamos, entramos em acordo, onde você faz um pouquinho sem sal e eu coloco um pouquinho mais de sal, né, em vários aspectos. Eu, por exemplo, gosto de sair muito. Eu gosto mais de sair. A minha esposa gosta mais de ficar em casa. O que fazemos? Vamos equilibrar, né? Eu tenho que abrir mão um pouquinho e sair um pouco a minha esposa, e minha esposa também não sair muito, porque eu não sou de sair muito. Então, para viver em unidade, devemos comunicar e unir-nos. Isso é o grande passo para viver em paz. Porque muitos casamentos, né? Muitos casais vivem numa mesma casa, mas como se fosse divorciado. Vivem casados, mas o coração está desconectado. Então o poder da união e o seu poder está na conexão. Conectar. Viver sempre para o outro, não para mim mesmo. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque Davi, quando ele chegou na cova de Adulão, ele chegou aí, tinha 400 homens amargados da vida, o outro divorciado, o outro em depressão. O que ele fez? Ele tentou unir, colocar em uma só mente, uma mesma direção, e com esse exército de 400 homens, ele ganhou grandes conquistas, grandes batalhas com esses homens que estavam destruídos. E Davi, com a sabedoria de Deus, que é o que nós devemos buscar para viver em paz.
O grande catalisador da unidade, sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus encarnado que habitou entre nós. O Senhor Jesus escolheu 12 discípulos e dentro destes 12 discípulos tinha muitas ideias diferentes. Aí tinha um zelote nacionalista judeu, um publicano, pescador e fariseu. Então, vemos que tinham uma dificuldade muito grande em comunicação entre eles. Então, o Senhor Jesus foi o grande provocador. Ele formou uma plataforma, uma base que se chama unidade, para que a igreja pudesse firmar ali em cima, ser construída e crescer. Vamos ver agora em João capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 4, onde fala da última Páscoa que o Senhor Jesus comeu junto com seus discípulos e instituiu a Santa Ceia. Aí ele formou a grande plataforma da unidade. Aí está o segredo de tudo para nós viver, comunicar bem uns com os outros. O Senhor Jesus, depois que comeu a Santa Ceia, a Páscoa, junto com seus discípulos, ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no demais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vós lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vemos essa passagem gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele lavou os pés dos seus discípulos. Na cultura da época, era um grande gesto de amor e carinho quando alguém chegava na sua casa, Esse trabalho era mais para o escravo da casa. Ele lavava os pés dos seus visitantes. Mas aí nesse momento vemos que estava tudo preparado. Tinha a bacia, a água, a toalha, mas nenhum deles se atreveu em fazê-lo. E quando o Senhor Jesus começou a lavar os pés deles e chegou a Pedro, Pedro se indignou. Não, Senhor, não pode lavar os meus pés. Não posso aceitar isso. Ele se sentiu muito exaltado e que o seu mestre estava de joelho diante dele, curvado diante dele, lavando os seus pés. E o Senhor Jesus disse: Pedro,
Agora você não entende, mas um dia você vai entender o que eu estou fazendo. Estava formando um vínculo, como eles deviam fazer para viver em paz. Porque no meio daquele grupo, já estava havendo várias dissensões. Um dizia quem é o maior, o outro dizia quantas vezes devo perdoar o meu irmão, ideias diferentes. Então o Senhor Jesus estava formando aí o poder, aí está o poder da unidade. Então, o Senhor Jesus disse, se eu não fizer isso com vocês, se vocês não têm parte comigo, e Pedro disse, então se eu não tenho parte, lava as mãos e a cabeça. O Senhor disse, o que está limpo, só devemos lavar o que está sujo. Amados, porque só os pés estavam sujos, demais não estavam sujos. Sabemos que todos nós, servos, cristãos, temos as nossas debilidades, os nossos defeitos. Nós, até mesmo no casamento, na verdade, cada um tem os seus defeitos. O que nós devemos fazer? O que o Senhor Jesus ensinou nessa passagem, dando exemplo, não só falando, mas dando exemplo para nós. É não criticar e condenar aquele que tem o problema, o defeito, mas é ir até os nossos irmãos e lavar a sujeira. Como fazer isso, literalmente? Porque sabemos que isso nós não aplicamos nas nossas igrejas, literal, porque era uma cultura da época, porque eles chegavam com os pés sujos, cansados, mas hoje já é diferente. E como aplicar isso nas nossas vidas hoje? Porque é necessário, porque o Senhor Jesus disse, vocês devem fazer isso uns com os outros. E se não faz isso, não tem parte comigo. E se faz isso, sou um bem-aventurado. E se não faz, é um mal-aventurado, um infeliz. Porque bem-aventurado é felizes e o mal-aventurado é um infeliz. Então é de grande necessidade aplicar isso nas nossas vidas uns com os outros. Seja no nosso casamento, seja na igreja, E nós temos muita dificuldade para aplicar isso nas nossas vidas. Então não devemos apontar o erro, como o Senhor Jesus também ensinou no Sermão da Montanha, que nós devemos ver o cisco que está no nosso olho e deixar. Quer dizer, nós vemos o cisco que está no olho do nosso irmão e não vemos o elefante que está nos nossos olhos. Como lavar os pés dos nossos irmãos? A sujeira que está nos pés. Porque como eu vou olhar a sujeira que está nos pés do meu irmão se eu também tenho, e apontar e criticar e condenar? Mas eu também estou com os pés sujos, então devemos fazer o quê? Lavar uns dos outros. Se eu sou cheio de defeito e de pecado e de problemas, por que eu tenho que apontar o problema do outro também? É isso que devemos aplicar com muita prioridade nas nossas vidas. Deixar de criticar, porque nós também somos cheios de defeitos. Alguns defeitos são mais graves, os outros menos, pero todos nós temos. Muitas vezes somos egoístas, muitas vezes somos avarentos, muitas das vezes nos iramos, falamos coisas que não devemos, muitas vezes escapa a falar uns dos outros. Na verdade, coisas que não devíamos fazer, nenhum de nós, mas muitas das vezes escapa. Como lavar os pés? É perdoando, é relevando, se podemos dar um conselho, sim, que é claro, mas com amor, com carinho, ajudando aquela pessoa a melhorar, dizer, meu irmão, você tem essa dificuldade nesse tema e eu vou te ajudar, porque eu também tenho os meus e você pode me ajudar. Isso é lavar os pés uns dos outros, literalmente. O que significa aí nós colocar em prática nas nossas vidas hoje. Então, quando nós sabemos quem somos, não temos problemas para inclinar, para ajoelhar diante dos nossos irmãos e aceitar os nossos irmãos com defeito. Porque hoje em dia com a internet, tem aqueles que são crentes de internet, não? O desengrejado.
Na verdade, esse não é o desenho para a igreja. Não é, está claro. Porque uma hora vamos falar sobre igreja. Isso não é viver em igreja. Porque nas Escrituras está escrito: suportai uns aos outros. Significa viver em grupo. Como nós vamos colocar em prática a benignidade, os frutos do Espírito, a misericórdia, né? Como nós vamos ter paciência se nós não convivemos uns com os outros? Como vamos sentir a dor uns dos outros se não sabemos o que passa na vida uns dos outros? Então esse é o desenho de Deus para a igreja. Viver em unidade, temos que viver junto. Esse é o desenho de Deus. Igreja significa isso. Então, quando sabemos quem somos, pecadores, egoístas, não vamos acusar e condenar uns aos outros, mas ajudar uns aos outros em crescer. E temos que tomar atitude. Então, é muito importante tomar atitude e colocar em prática o que sabemos. Porque alguém pode estar aí dizendo: ah, irmão, você está falando tanto da unidade, então por que você saiu da outra igreja e fez divisão? Quando falamos de unidade, não confundimos com uniformidade. Hoje eu entendi isso. Nós podemos conviver em denominações diferentes, cultuar a Deus debaixo de tetos diferentes e viver na unidade. Viver na unidade é amar uns aos outros, se ele pensa diferente de mim, em alguns pontos. Amar. Isso é viver em unidade, cada um no seu lugar, mas amando uns aos outros. Podemos discordar uns dos outros? É claro que sim, dialogando com amor e com prudência, com carinho. Então, viver na unidade não é viver em uniformidade. O grande exemplo de um animal que nos dá exemplo do poder da unidade é o gafanhoto. O gafanhoto, quando ele sai na sua missão, ele geralmente está estudado que ele sai num grupo de 10 mil, de 10 a 15 mil. E sempre eles vão em harmonia uns com os outros, um guardando as costas dos outros, Porque na época, antiga, quando alguém ficava sabendo que tinha um bando, de gafanhoto, saía alguém anunciando: vem os gafanhotos. Então o rei tremia, se turbava o coração do rei com um bando de gafanhotos, mais do que um exército armado. Por quê? Porque eles andavam em unidade, em grupo, um guardando o outro. Então assim que devemos fazer na nossa família, esfaqueando o outro pelas costas, não, falando mal um dos outros pelas costas, não. Se temos que tratar um assunto, temos que tratar cara a cara, não falando um para o outro. Isso não é viver unidade. Temos que ser como os gafanhotos, guardando as costas uns dos outros, defendendo uns os outros. E quando algum irmão começa a falar um do outro, você fala: não, todos nós temos defeito e vamos orar a Deus. Então, isso é o poder da unidade. Ser como os gafanhotos. Andar em grupo, cuidando uns dos outros. O desenho está nas Escrituras. A igreja primitiva, em Atos, capítulo 2, do 42 ao 46, fala que a igreja vivia em comunhão uns com os outros. A palavra comunhão é desejo de estar junto, estar alegre, quer comunicar, gosta de comunicar com aquela pessoa. Isso significa comunhão, tem uma boa relação uns com os outros. Então todos tinham aquela comunhão uns com os outros. Eu vou aqui, e todos neles, e cada alma havia temor, porque muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos eles estavam cheios de temor. O grande princípio também para viver unidade, o temor da palavra, colocar a palavra em prática, e o temor da palavra que nos disse que se nós ferir uns dos nossos irmãos, podemos até cometer um assassinato. E aquele que ferir um irmão sem causa é melhor que ele
coloca uma corda bem grossa no seu pescoço e uma pedra bem grande se pincha no mar, né, de tão grave que é, né, se nós ferirmos nosso irmão sem causa, né, então é ferir a menina dos olhos do Senhor. Então, se queremos viver em unidade e em paz, guardando a palavra, cheio de temor, jamais nós falamos palavra para diminuir os nossos irmãos ou para atacar ou para inflamar, não, de forma nenhuma. Devemos fazer isso, principalmente quando somos uns cristãos, temos nome de cristão, pequenos cristos na terra. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, estavam juntos e tinham tudo em comum, na simplicidade. Olha o que eles faziam, vendiam as propriedades e repartiam entre eles aqueles que tinham necessidade. Então sempre um cuidando um do outro, isso é viver em unidade, viver em família. Glórias a Deus, eles comiam junto com alegria e simplicidade de coração. Santo Deus eterno, isso é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Vamos aplicar nas nossas vidas, vamos viver em paz com as nossas famílias, com os nossos irmãos na fé. Isso é grandioso, porque se nós temos que amar os nossos inimigos, imagina os nossos irmãos e a nossa família. Então, comunicação, entrar em um acordo, humilhar-se uns aos outros e não olhar os defeitos dos outros, porque nós temos os nossos também. Então vamos crescer juntos, né? Quando estamos unidos, jamais seremos vencidos e podemos construir muitas coisas juntos. Deus abençoa grandemente e um ósculo santo da caridade. A paz de Deus.